E aí, tudo tranquilo? Bom, vamos começar um novo tema aqui, Revolução Russa. Bom, a primeira aula de Revolução Russa deveria ser uma aula sobre Rússia no século XIX. Primeiro porque é muito interessante, a Rússia no século XIX é muito diferente de tudo, enfim, é cheio de particularidades e com uma cultura inacreditavelmente interessante, diferente e tal, mas se eu começasse por essa aula a gente não ia chegar na Revolução nunca. Então, eu vou começar um pouco mais pra frente e, quem sabe, em seguida eu volto, ou o Botelho, e a gente grava coisas pra Rússia pra trás. Assim, pra gente entender a Revolução, acho que três coisas são importantes. A primeira é, enquanto todas as outras potências ocidentais já eram constitucionais, ou seja, já tinham uma constituição, embora algumas obedecessem mais à Constituição, outras menos, algumas constituições ainda dessem muito espaço para o rei ou para o imperador, como no caso da Alemanha, ou menos espaço, como no caso da Inglaterra, mas havia sempre uma Constituição, algumas leis, enfim, não todas, mas a grande maioria era assim e tudo caminhava para ser assim, enquanto a Rússia se mantinha uma autocracia, um poder ainda que lembrava ali os tempos do absolutismo, onde tudo girava em torno de uma pessoa, né? Aquela pessoa, ela tinha um poder ilimitado e era destinada a comandar não só o país, mas um império. No caso da Rússia um império multinacional que abarcava mais de 100 nacionalidades. Só para vocês terem uma noção, o imperador russo, quando era coroado, ele dizia algumas frases, assim, uma delas era: o meu poder é absoluto e respondo só a Deus. Tranquilo, coisa normal e tal, cara humilde. E tinha outras declarações desse tipo que reafirmavam para o povo russo e para o próprio soberano como nada era obstáculo para ele. A segunda coisa importante é, enquanto estava todas as grandes potências caminhando para ser urbana, a única potência urbana de fato era a Inglaterra, que em meados do século XIX se tornou um país com mais gente na cidade do que no campo. Mas todas as outras iam nessa direção. A Rússia estava ainda com um percentual muito grande, mais de 80%, quase 90%. É difícil fazer esse número, mas, enfim, os livros não concordam exatamente, mas algo entre 80% e 90% da Rússia ainda morava no campo, ainda era camponês, até a década de 60. Tinha sido servo, ou seja, ainda tinham relações que tinham acabado na Europa há um século atrás, ou, enfim, na Inglaterra até mais, mas na França há várias décadas. E isso também amarrava um pouco a Rússia a um passado do qual ela não conseguia se desligar. E, em terceiro, que tem a ver com a urbanização, que é a industrialização. Enquanto a Inglaterra corria a passos largos aí na sua industrialização, estava muito à frente de todas as outras, mas no fim do século XIX você já tinha muita gente se industrializando. A França já tinha percorrido um bom caminho, a Bélgica já tinha feito um movimento nesse sentido. Aí você tem a Alemanha, você tem a Itália, você tem o próprio Japão, que no fim do século XIX está fazendo esse movimento, os Estados Unidos, claro. E a Rússia não. A Rússia até o final do século XIX ainda estava muito, enfim, ainda confiando numa certa imobilidade, numa estabilidade, numa falsa tranquilidade da sua sociedade. É claro que num determinado momento eles se deram conta do que isso gerava, né? A Rússia, ela viveu muito o século XIX em cima da grande vitória contra o Napoleão. Que o Napoleão gostava de dizer que ele tinha perdido para o inverno, mas claro que não, perdeu para os próprios russos. Eles que criaram aquela estratégia e usaram o inverno a seu favor. Mas os russos sentaram ali nos louros dessa vitória e acharam que estava resolvido. Olha, a gente tem muita gente, se a gente tem muita gente, nosso exército é muito bom, a gente não precisa se preocupar muito com mais nada. Só que em meados do século, ali, bem em meados do século, a Rússia faz uma guerra na Crimeia, que entrou aí no foco nos últimos anos de novo, ali, por conta dessas disputas do Putin aí com áreas limítrofes com a Rússia.
e foi fazer uma guerra na Crimeia e perdeu. E perdeu, você tinha a Inglaterra e a França lutando do outro lado e a Rússia foi derrotada. Mas tudo bem, não foi uma invasão à Rússia, não tinha aquela ameaça da guerra do Napoleão, né? Aquela dramaticidade, ninguém fez um grande livro como Guerra e Paz sobre a Guerra da Crimeia, até tem livros sobre a Guerra da Crimeia, mas não daquela mesma proporção. Mas quando os russos perdem aquela guerra, eles meio que se dão conta de, cara, olha só, tem... Uma das coisas que explica a nossa derrota é a industrialização. No início do século XX, quando eles vão perder a guerra pro Japão, isso vai ficar ainda mais claro. Cara, a nossa distância para os países industrializados está muito gigante. Mas um pouco antes da guerra com o Japão, da qual a gente vai falar daqui a pouco, você já teve um movimento, o Nicolau II, o imperador que vai sofrer a Revolução. Ele já tinha feito um certo movimento. O pai dele tinha começado, mas ele tinha, enfim, dado continuidade a um processo de industrialização na Rússia. Só que a industrialização russa é toda errada, né? O Nicolau é um cara muito perdido, enfim, ele é até um pouco simpático, num certo sentido, porque ele é meio abobalhado, assim, o cara, enfim, não era muito seguro de si, então ele era muito dependente da opinião de outras pessoas, da sua mulher e das pessoas que influenciavam a mulher dele, ou, enfim, não do pai, porque o pai morreu antes dele assumir, claro, né? Ele assumiu quando o pai morreu, mas, enfim, da sua mãe, ele prestava muita deferência à sua mãe e tal. Enfim, o cara é muito inseguro, a gente pode também fazer uma aula só sobre ele, porque ele é divertido, mas a industrialização russa é toda errada, porque é feita com capital estrangeiro, ou seja, quem está se beneficiando economicamente disso são grupos estrangeiros, ou seja, o dinheiro está sendo drenado para fora, não fez surgir uma burguesia forte, rica, pungente na Rússia, mas gerou todos os problemas que uma industrialização gera, que é, enfim, aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento de um outro tipo o surgimento de um outro tipo de exploração da mão de obra, mas uma exploração que, em vários sentidos, ela é mais brutal do que havia com os camponeses russos, sobretudo depois da servidão. Isso vai gerando, né, movimentos de insatisfação, porque agora eles moram na cidade, você já tem exemplos na Europa de sindicato, de greve, você já tem ideologias que vêm da Alemanha, da França, da Inglaterra, que vão circular entre os operários russos e que vão ali, no início do século XX, começar a gerar greve, gerar tumultos, gerar protestos. E um pouco para tentar desviar a atenção desses problemas, o Nicolau é estimulado por um ministro a fazer uma guerra com o Japão. A Rússia e o Japão disputavam ali uma área da China, do nordeste da China, uma área, enfim, importante, um porto importante e áreas para transporte, movimentação ali e tal, algumas áreas com matéria-prima também. O Japão e a Rússia meio que disputavam aquela região, e aí o Nicolau II ele é aconselhado a criar problemas nessa conversa com o Japão. Ele vai dificultando as conversas com o Japão até que o Japão não vê outra saída e ataca a Rússia ali nessa área, por essa área lá no Nordeste chinês. Bom, era tudo que o Nicolau queria, ou pelo menos tudo que disseram que era o que ele queria, mas ele perde, a Rússia perde feio, a Rússia acha que vai dar conta da guerra por conta do número de pessoas, mas é uma guerra que é basicamente naval, não dá tempo do exército chegar, e aí tudo vai dando errado, são perdas para os dois lados, todo mundo se dá mal nessa guerra, mas os russos são derrotados. Cara, é a primeira vez que um povo europeu, porque ainda que a Rússia oscila ali entre o lado oriental e ocidental, é um povo que quando precisa se vê europeu, era a primeira vez que um povo europeu perdia uma guerra importante para um povo asiático desde muitos séculos, né? Talvez a última grande derrota tenha sido, enfim, a expansão islâmica ali pelos Balcãs e tal, quando eles esbarraram no Império Austríaco.
Então já tinha muito tempo, já tinham muitos séculos que não acontecia isso. E século XIX é o século do racismo científico, da certeza de que os europeus são superiores, estão destinados a tomar o mundo. E, no entanto, os russos são derrotados e, digamos assim, até num certo sentido, vergonhosamente derrotados pelos japoneses. Vergonhosamente pensando pelo lado deles. Sobretudo pro Nicolau. O Nicolau tinha um preconceito especial com os japoneses. Uma vez jovem, ele tinha viajado para lá e tinham tentado matar ele, uma tentativa meio frustrada de assassinato. E ele ficou com uma raiva, um medo, um misto de raiva e medo dos japoneses. Ele chamava os japoneses de macaquinhos. Então ele dizia, não, a nossa guerra com os macaquinhos vai ser simples e tal, mas não foi. Bom, o que acontece? A guerra piora a situação. Se já havia uma situação de incômodo, agora com a guerra, com os gastos da guerra, com as mortes da guerra, com todos os problemas que uma guerra naturalmente gera, é óbvio que muita coisa eclodiu, muita coisa que estava ali fervilhando e tal, acabou eclodindo. E a eclosão desse movimento envolve um cara sensacional que vale a pena a gente falar dele com mais calma. Bom, até me ajeitei aqui na cadeira para falar do Padre Gapon. Era um padre que foi, em parte, contratado pela polícia russa. Quando os movimentos trabalhistas começam a ganhar força, uma das estratégias da polícia imperial era infiltrar pessoas no movimento trabalhista, não só para ter informação, mas para, enfim, para tentar conduzir o movimento. Inclusive, eles criavam sindicatos oficiais para ser uma válvula de escape para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo não sair do controle. Só que esse cara, o padre Gapon, ele diz que não, que assim não funciona, porque ninguém acreditava na eficiência desses sindicatos ligados ao governo. Então, o que ele propôs era o seguinte, ele ia criar uma espécie de um sindicato autônomo, onde os trabalhadores iam poder se inscrever, fazer parte e tal, iam confiar nele, mas ele, como um fiel súdito, enfim, do imperador russo, do império, ia saber conduzir sempre o movimento pelo melhor caminho possível. O pessoal olhou e falou, o que pode dar errado? Né? Ou é porque eles não assistiram essa aula? Nada pode dar errado aí, tudo bem. E aí ele meio que conduzia de forma autônoma o processo, mas de fato, pelo que existe assim de documento, parece que o cara acreditava que realmente ia conseguir sempre dar um jeito, o melhor dos dois mundos. Quando vem a derrota para o Japão, a insatisfação é tão grande que ele resolve organizar um grande movimento, uma grande manifestação que iria caminhar pacificamente, sem armas, até o palácio do czar, do Nicolau II, e entregar uma série de pedidos, de demandas dos trabalhadores. O pontapé inicial para isso parece ter sido algumas demissões injustas numa determinada fábrica. Isso foi gerando uma certa insatisfação, e aí nesse clima de guerra, de pobreza, de miséria, né, as coisas vão se acumulando, e aí ele acaba, reunindo tudo isso e dizendo, não, olha só, o que a gente precisa não é reclamar disso, a gente vai reclamar de outra coisa. E ele faz uma série de demandas que extrapolam em muito o que se esperava dele. Ele vai fazer demandas por direitos trabalhistas, né? Não tinha essa expressão exatamente na carta dele, mas era isso, né? A coisa de regular o trabalho, melhores condições, mas ele ia mais longe, ele ia em questões políticas, de um parlamento forte, que tivesse algum poder, representatividade política. O cara foi para esse lugar. E aí a coisa foi crescendo, todo mundo foi ficando sabendo, né, porque é uma coisa organizada com muito tempo. A carta tinha mais de 100 mil assinaturas, ou por volta de 100 mil assinaturas. Então era uma coisa grande. O Gapon foi avisado de que não era para ele fazer a marcha, que inclusive o Nicolau nem ia estar no palácio, porque ele ia sair para uma cerimônia religiosa, e que se ele andasse as tropas iam atirar. Mas ele, muito confiante, falou, ninguém vai atirar, a gente não vai estar armado, eu vou pedir para ninguém estar armado, e a gente só quer caminhar até o palácio do czar. Os caras, mas o czar não vai estar lá. Ele, não, mas ele volta, a gente espera ele voltar e tal.
te leva um jogo aí, fica jogando e a gente espera. O que pode dar errado? Essa era meio a cabeça dele, o que pode dar errado? E algumas pessoas até falavam pra ele, falava mas Gapon, cara, e se o czar, enfim, mandar reprimir? Aí ele dizia, não, mas então ele não é o nosso czar. Tem esse diálogo. Provavelmente não aconteceu bem assim, mas daqueles diálogos fofos que são reproduzidos. E no fundo dá tudo errado. Não só o Nicolau não está no palácio, como no caminho, na marcha, as tropas começam a atirar. E quando elas começam a atirar, imagina, uma marcha, não era uma marcha, eram várias marchas que iam se encontrar no palácio na mesma hora, no mesmo ponto, mas partindo de lugares diferentes. Em vários pontos, a polícia começa a atirar, e aí, você imagina, dezenas de milhares de pessoas correndo, e aí começa aquele desespero, né? Aquele atropelamento, enfim, gente sendo pisoteada, gente sendo baleada, gente, enfim, chorando. É um caos, né? É um caos. Só que esse caos, que ficou conhecido depois como o Domingo Sangrento, deu mais força ao movimento dos trabalhadores. Não ao Gapon, que malandro foi embora, fugiu, meio que desesperado e tal, foi pro exílio, pra França, não sei exatamente para onde ele foi, mas ele, enfim, sumiu da nossa história. Mas os movimentos trabalhistas continuaram fortes. E aí você vai tendo um acúmulo durante um ano, você vai tendo, 1905, você vai tendo um ano de acúmulo de greves, e greves cada vez maiores e, enfim, cada vez mais intensas e duradouras, e com espírito, enfim, de enfrentamento, até que chega um ponto que o czar não resiste. Né? Ele, como eu disse, né, ele não é um cara com muita iniciativa, ele não é um cara criativo, ele não sabe buscar soluções para fora dos exemplos que ele conhecia. Ele estava vivendo uma situação inédita na Rússia. Ele acaba cedendo. Ele cede a uma série de concessões, inclusive a concessões políticas, como um parlamento forte, que iria, enfim, dividir o governo com ele, maior representatividade, liberdades individuais, algo que ele faz chorando, literalmente, né? Ele acha que, enfim, aquilo é o fim, é um horror, mas quando ele faz isso, ele divide a oposição. A oposição, uma parte fala, tá bom, conseguimos, outra parte diz, não, mas calma aí, e se ele estiver mentindo, vamos continuar mobilizado. Mas aí é aquilo, né? Na hora do inimigo comum, a união é fácil. Depois os grupos vão se dividindo e aí a força da oposição foi sendo quebrada. A tal ponto que um ano depois das concessões, o Nicolau tinha conseguido quase que reverter tudo. Um ano depois, não só o parlamento não tinha força nenhuma, foi fechado e tal, mas mesmo aberto não tinha mais força política real nenhuma, e o Nicolau voltou a governar de forma autocrata. Ou seja, nada mudou. Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Alguma coisa mudou. Né? Houve um movimento debaixo das classes populares que gerou um abalo. Não rachou, mas gerou um abalo. Isso... E depois a mobilização diminuiu e as coisas se perderam. Ficou um aprendizado, como vai se dizer depois, o Lenin vai ser o cara que vai, enfim, popularizar essa expressão. Aquilo ali vai servir como um ensaio geral. Quando as condições se reunirem novamente, depois de 10 anos, tudo aquilo que aconteceu vai servir como uma lembrança e um guia de como agir. Bom, essa é a primeira parte da Revolução Russa, mas tem outras, mas vamos parar aqui para o vídeo não ficar grande. E no outro vídeo a gente faz a outra parte, tá bom? Abraço.